Você já parou para pensar por que tantas pessoas passam a vida tentando ser iguais aos outros, e nunca descobrem a própria força? Hoje eu vou te mostrar por que a sua diferença é exatamente o que te torna único, e como isso pode mudar a forma como você enxerga a sua vida. Mas antes, comenta aqui de qual cidade você está assistindo esse vídeo, quero saber até onde essa mensagem está chegando. E claro, se inscreve no canal para não perder nenhuma história motivadora como essa. Em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, vivia Carlos, um jovem de 22 anos que sempre se sentiu como um peixe fora d'água. Enquanto seus colegas de faculdade sonhavam com empregos corporativos tradicionais, carreiras em bancos e empresas multinacionais, Carlos passava horas intermináveis desenhando em cadernos velhos, criando personagens fantásticos e mundos imaginários que pareciam mais reais para ele do que a própria realidade ao seu redor. Por que você não procura um estágio em uma empresa normal? Perguntava sua mãe todos os dias, com uma preocupação genuína estampada no rosto. Seus colegas já estão todos encaminhados, conseguindo experiência profissional, construindo currículos, e você aí perdendo tempo com esses desenhos que não levam a lugar nenhum. Carlos suspirava profundamente sempre que ouvia essas palavras. Ele sabia que era diferente dos demais, mas não conseguia explicar a paixão avassaladora que sentia ao dar vida às suas criações. Cada traço no papel era como um respirar para ele. Cada personagem que nascia de suas mãos carregava uma parte de sua alma. Na Universidade de Administração, era conhecido como o artista perdido, sempre rabiscando nas margens dos livros durante as aulas de contabilidade, estatística e gestão empresarial. Seus professores o viam como um aluno distraído e desinteressado, mas Carlos estava, na verdade, construindo universos inteiros em sua mente. Enquanto o professor explicava fluxos de caixa, Carlos imaginava as aventuras de um jovem guerreiro em terras distantes. Enquanto discutiam estratégias de marketing, ele desenvolvia a personalidade de uma feiticeira sábia que protegia uma floresta encantada. Talvez eu seja mesmo diferente, murmurava para si mesmo, olhando no espelho todas as manhãs. Mas isso tem que significar algo de ruim? Por que não posso seguir meu coração? Durante anos, Carlos tentou se encaixar nos moldes que a sociedade impunha. Participava das discussões sobre mercado de trabalho, fingia interesse nas matérias do curso, até mesmo saía com os colegas para bares onde conversavam sobre futebol e carros, assuntos que não despertavam nenhum interesse real nele. Mas à noite, quando chegava em casa, era para seus desenhos que ele corria, era ali que encontrava paz e propósito. Seus pais, pessoas trabalhadoras e honestas que haviam construído uma vida simples mas digna através de muito esforço, não conseguiam compreender a paixão do filho pela arte. Eles haviam investido todas suas economias na educação de Carlos, sonhando vê-lo formado, com um emprego estável e um futuro garantido. A ideia de que ele pudesse querer seguir um caminho tão incerto como a arte os apavorava. Filho, a arte é muito bonita como hobby, dizia seu pai, mecânico aposentado, com as mãos ainda marcadas por décadas de trabalho. Mas você precisa de uma profissão de verdade, algo que coloque comida na mesa e pague as contas. Olhe para mim. Trabalhei a vida toda para que você pudesse ter as oportunidades que eu nunca tive. Carlos amava seus pais profundamente e entendia suas preocupações. Eles haviam crescido em uma época e em um ambiente onde a sobrevivência dependia de escolhas práticas e seguras. Mas algo dentro dele se rebelava contra essa lógica. Ele sentia que estava sendo forçado a enterrar viva a parte mais essencial de si mesmo. As noites eram os momentos mais difíceis. Deitado na cama, Carlos frequentemente se questionava se estava sendo tolo, se deveria simplesmente aceitar o que todos diziam e buscar uma carreira normal. Às vezes, chegava a imaginar-se trabalhando em um escritório, usando terno e gravata, cumprindo horários rígidos, vivendo para os fins de semana. A imagem o fazia sentir uma angústia profunda, como se estivesse contemplando sua própria morte em vida. Mas então, olhava para seus desenhos espalhados pela mesa do quarto, e via nos olhos de seus personagens uma centelha de vida que ele reconhecia como sua própria essência. Era como se eles sussurrassem para ele: não nos abandone. Você é nossa voz no mundo. Através de você, podemos tocar corações, despertar sonhos, fazer diferença. Os meses passaram como uma sucessão interminável de confrontos internos e externos. A pressão sobre Carlos aumentava exponencialmente a cada dia. Seus pais, preocupados com o futuro do filho, organizaram encontros com empresários da região, na esperança de que ele caísse na real e abandonasse de uma vez por todas seus sonhos artísticos considerados infantis e improdutivos. Durante um desses encontros tensos e desconfortáveis,
Carlos se viu sentado em um escritório cinzento e sem vida, com paredes decoradas apenas por diplomas emoldurados e gráficos de vendas. O ambiente cheirava a café frio e formalidade excessiva. Ele ouvia, com crescente desânimo, um empresário local falar sobre planilhas intermináveis, metas trimestrais agressivas, e a importância de pensar grande no mundo dos negócios. Você precisa crescer, rapaz, disse o Sr. Antônio, dono de uma distribuidora local que empregava mais de 100 pessoas. Seu tom era autoritário, mas Carlos percebeu que havia uma intenção genuína de ajudar por trás das palavras duras. A arte não dá dinheiro, isso é fato. Você tem que pensar no futuro, na estabilidade financeira, em constituir família. Olhe seus colegas de turma, todos já estão trabalhando, ganhando seu sustento, construindo patrimônio. E você? Vai ficar desenhando para sempre? As palavras do empresário ecoaram na mente de Carlos durante todo o caminho de volta para casa. Ele observou pela janela do ônibus as pessoas caminhando apressadas pelas ruas, cada uma aparentemente certa de seu destino e propósito. Será que todas elas haviam encontrado sua vocação verdadeira, ou simplesmente haviam aprendido a aceitar o que a vida lhes oferecia? Naquela noite, Carlos trancou-se no quarto e contemplou suas centenas de desenhos espalhados pela mesa. Personagens que ele havia criado com tanto carinho e dedicação pareciam olhá-lo de volta com expressões questionadoras, como se perguntassem se ele realmente os abandonaria. Havia ali anos de trabalho, milhares de horas de dedicação, universos inteiros criados com amor e imaginação. Talvez eles tenham razão, pensou em voz alta, começando a guardar seus materiais de desenho em uma caixa de papelão. Talvez eu precise parar de sonhar e aceitar a realidade. Talvez seja a hora de crescer e assumir responsabilidades adultas. Mas algo dentro dele resistia com todas as forças. Era como se uma parte fundamental de sua identidade gritasse em desespero, se recusando a ser silenciada. Uma voz pequena, quase sussurrada, mas persistente, perguntava: e se sua diferença for exatamente o que o mundo precisa? E se ao tentar ser igual aos outros, você estiver privando a humanidade de algo único e valioso? Carlos começou a pesquisar sobre carreiras alternativas, tentando encontrar um meio-termo entre sua paixão e as expectativas familiares. Considerou design gráfico, publicidade, até mesmo arquitetura, áreas que envolviam criatividade mas eram consideradas mais sérias e financeiramente viáveis. No entanto, sempre que imaginava a si mesmo nessas profissões, sentia que algo essencial se perderia no processo. A pressão social não vinha apenas da família. Na universidade, Carlos enfrentava piadas constantes dos colegas sobre seus rabiscos. Durante os intervalos, enquanto outros discutiam oportunidades de estágio em grandes empresas, ele se isolava com seus cadernos, tentando encontrar momentos de paz em meio ao caos de expectativas alheias. Carlos ainda está na fase artística, comentavam seus colegas, com um tom condescendente. Logo ele amadurece e vem para o mundo real. Essas palavras feriam mais do que Carlos gostaria de admitir, fazendo questionar constantemente se realmente estava sendo imaturo ao seguir seus sonhos. Os professores também contribuíam, involuntariamente, para essa pressão. Você tem potencial para ser um excelente administrador, dizia a professora de gestão estratégica, mas precisa focar mais nas aulas e menos nesses desenhos. Era como se todos ao seu redor tivessem conspirado para convencê-lo de que sua paixão era um desvio que deveria ser corrigido. Noites de insônia se tornaram rotina. Carlos caminhava pela casa vazia, lutando contra pensamentos contraditórios. Parte dele queria gritar que não nascerá para viver uma vida que não lhe pertencia, enquanto outra parte sussurrava que talvez fosse egoísta demais ao insistir em seguir um caminho tão incerto, especialmente considerando os sacrifícios que seus pais haviam feito por ele. Foi em uma terça-feira chuvosa e melancólica que Carlos decidiu caminhar pelo centro histórico da cidade para clarear a mente confusa e encontrar alguma paz interior. O céu estava carregado de nuvens escuras que pareciam refletir seu estado emocional, e as ruas molhadas criavam reflexos distorcidos das luzes dos postes e vitrines. Perdido em pensamentos profundos sobre seu futuro, acabou entrando em uma pequena livraria que nunca havia notado antes, apesar de ter passado por aquela rua centenas de vezes. O estabelecimento era diferente de tudo que Carlos conhecia. Não era uma dessas grandes livrarias de shopping com best-sellers expostos em pilhas organizadas, mas sim um refúgio íntimo e acolhedor que parecia existir fora do tempo. O lugar tinha um aroma inconfundível de papel antigo misturado com café fresco, e as paredes eram completamente cobertas por estantes de madeira escura que iam do chão ao teto, repletas de livros de todos os gêneros e épocas.
Mas o que mais chamou sua atenção foram as ilustrações fantásticas que decoravam cada canto disponível. Aquarelas delicadas de paisagens imaginárias, desenhos a nanquim de criaturas míticas, retratos expressivos feitos com técnicas diversas. Cada obra parecia contar uma história, e Carlos se sentiu imediatamente em casa, como se tivesse descoberto um santuário para almas criativas. "Posso ajudá-lo em alguma coisa?", perguntou uma voz gentil e calorosa. Carlos se virou e viu um homem de cerca de 60 anos, com cabelos completamente grisalhos, óculos de leitura pendurados no peito, e olhos bondosos que irradiavam sabedoria e compreensão. Ele usava um suéter de lã azul marinho e tinha as mãos manchadas de tinta, evidência de que também era um artista. "Eu estava só olhando", Carlos respondeu timidamente, constrangido por ter sido pego admirando as ilustrações com tanta intensidade. Ele sempre ficava desconfortável quando pessoas notavam seu interesse excessivo por arte, temendo mais julgamentos ou conselhos não solicitados sobre ser mais prático. O homem, no entanto, notou o caderno de desenhos que Carlos carregava debaixo do braço, protegendo-o instintivamente da chuva com seu corpo. "Você desenha?", perguntou com interesse genuíno, sem qualquer trace de ironia ou condescendência na voz. Era a primeira vez em muito tempo que alguém fazia essa pergunta com verdadeira curiosidade, em vez de ceticismo. Com hesitação inicial, mas incentivado pelo olhar encorajador do homem, Carlos abriu seu caderno e mostrou alguns de seus trabalhos mais recentes. Eram desenhos de personagens fantásticos, paisagens oníricas e cenas de aventura que ele havia imaginado durante as aulas enfadonhas da universidade. Cada página revelava não apenas habilidade técnica, mas uma imaginação rica e uma sensibilidade única para capturar emoções através da arte. Os olhos do homem se iluminaram progressivamente conforme examinava cada ilustração. Ele fazia pequenos sons de aprovação e admiração, virando as páginas com cuidado de quem manuseia tesouros preciosos. "Meu nome é professor Alberto Mendes", disse finalmente, estendendo a mão com um sorriso caloroso. "Eu costumava trabalhar como diretor de arte em uma das maiores editoras do país, em São Paulo, antes de me aposentar e vir morar aqui nesta cidade tranquila. Posso ver mais de seus desenhos?" Por quase 2 horas, professor Alberto examinou cuidadosamente cada ilustração do extenso portfólio de Carlos, fazendo perguntas perspicazes sobre as histórias por trás dos personagens, as técnicas utilizadas e as inspirações que alimentavam sua criatividade. Ele compartilhou anedotas fascinantes sobre sua carreira na indústria editorial, falou sobre artistas famosos que havia conhecido pessoalmente, e mostrou livros raros de sua coleção particular. Carlos nunca havia encontrado alguém que demonstrasse tanto interesse e compreensão genuína por seu trabalho. Toda sua vida, havia sido tratado como um sonhador impraticável, mas professor Alberto via em suas criações algo que ia muito além de simples desenhos. Ele enxergava narrativas complexas, desenvolvimento de personagens, e uma visão artística madura que poucos jovens conseguiam desenvolver. "Jovem Carlos", disse Alberto finalmente, removendo os óculos e limpando-os pensativamente, "você possui um talento absolutamente extraordinário. Mas mais importante que isso, você tem uma visão única e autêntica do mundo. Isso não é algo para ser mudado, escondido ou abandonado, é algo para ser celebrado, desenvolvido e compartilhado com o mundo." Naquele momento, Carlos sentiu algo despertar dentro de si. Era como se alguém finalmente tivesse acendido uma luz em um quarto escuro onde ele havia estado tropeçando há anos. Pela primeira vez, sua diferença não era vista como um problema a ser resolvido, mas como um dom a ser cultivado. Apesar das palavras profundamente encorajadoras e da validação inesperada que recebeu do professor Alberto, Carlos ainda lutava diariamente contra suas próprias inseguranças profundamente enraizadas e os ecos persistentes de anos de críticas e desencorajamento. Os comentários de familiares bem-intencionados, amigos realistas e professores pragmáticos ecoavam em sua mente como um coro persistente e ensurdecedor de dúvidas. "Você está perdendo tempo precioso. A arte não é profissão de verdade. Seja realista e pense no futuro. Você vai passar fome se insistir nessa tolice." Durante semanas intermináveis, Carlos oscilou como um pêndulo entre momentos de inspiração intensa, onde acreditava completamente em seu potencial artístico, e períodos de profundo desânimo, onde questionava cada escolha que havia feito até então. Chegou até a começar a preencher formulários online para vagas de estágio em escritórios de contabilidade, bancos e empresas de consultoria, mas invariavelmente parava na metade do processo, sentindo um vazio imenso no peito, como se estivesse traindo a si mesmo. A guerra interna era brutal e constante. Durante o dia, tentava manter uma fachada de normalidade,
assistindo às aulas, participando de discussões sobre mercado de trabalho, até mesmo enviando currículos para empresas sérias. Mas à noite, quando ficava sozinho em seu quarto, a realidade de suas verdadeiras paixões e desejos emergia com força total, fazendo-o questionar se realmente conseguiria viver uma vida inteira negando sua essência mais profunda. Uma noite particularmente difícil, enquanto caminhava sem destino pelas ruas desertas e silenciosas da cidade, tentando encontrar respostas para seus dilemas internos, Carlos descobriu algo que mudaria sua perspectiva para sempre. Em uma praça do bairro antigo, ele encontrou um grupo de jovens artistas trabalhando em um projeto de arte urbana, pintando um mural colorido e vibrante em uma parede que havia sido oficialmente cedida pela prefeitura para expressão artística. Eles trabalhavam com uma paixão e alegria contagiantes, rindo, conversando sobre técnicas, compartilhando materiais e ideias. Suas roupas estavam manchadas de tinta, seus rostos sujos mas radiantes de satisfação. Era evidente que estavam fazendo exatamente o que amavam, transformando uma superfície cinza e sem vida em uma explosão de cores, formas e significados que falaria com todos que passassem por ali. Por que vocês fazem isso? Carlos perguntou a uma jovem de cabelos coloridos que estava pintando um pássaro fantástico com detalhes incrivelmente elaborados. Sua pergunta não era crítica, mas genuinamente curiosa. Ele queria entender como elas encontravam coragem para expressar sua arte tão abertamente. Porque é quem nós somos, respondeu a jovem sem hesitar, sem parar de pintar, como se a pergunta tivesse uma resposta óbvia que dispensava reflexões complexas. O mundo já tem pessoas demais fazendo exatamente o que se espera delas, seguindo roteiros pré-estabelecidos, vivendo vidas idênticas. Ele precisa urgentemente de pessoas fazendo o que só elas podem fazer, trazendo para a realidade coisas que nunca existiram antes. Essas palavras simples, mas carregadas de verdade, atingiram Carlos como um raio iluminando uma tempestade. Pela primeira vez em sua vida, ele começou a entender verdadeiramente que sua diferença não era um defeito que precisava ser corrigido ou escondido, mas sim um presente único que precisava ser desenvolvido e compartilhado com o mundo. Ele ficou observando os artistas trabalharem até o amanhecer, absorvendo não apenas suas técnicas e estilos, mas principalmente sua atitude diante da vida e da arte. Eles não se desculpavam por serem diferentes, não tentavam justificar suas escolhas para ninguém, simplesmente viviam suas verdades com autenticidade e coragem. Naquela manhã, caminhando de volta para casa sob os primeiros raios do sol, Carlos tomou uma decisão que mudaria completamente o curso de sua vida. Ele não iria mais tentar encaixar-se em moldes que não foram feitos para ele. Não iria mais pedir permissão para ser quem realmente era. Ia abraçar sua singularidade completamente e descobrir aonde ela poderia levá-lo. A resistência interna ainda estava lá, sussurrando medos e inseguranças, mas agora ela competia com uma voz mais forte, a voz de sua autenticidade, que finalmente havia encontrado coragem para se expressar sem pedir desculpas. Armado com uma perspectiva completamente renovada e uma determinação que nunca havia sentido antes, Carlos tomou a decisão mais difícil e transformadora de sua vida. Depois de noites intermináveis de reflexão profunda, conversas honestas consigo mesmo e um processo de autoconhecimento doloroso mas necessário, ele decidiu abandonar definitivamente qualquer ideia de seguir um caminho considerado seguro pela sociedade e apostou todas suas fichas em seu talento artístico e em sua visão única de mundo. A decisão não foi tomada levianamente. Carlos sabia que estava embarcando em uma jornada repleta de incertezas financeiras, desafios imensos e potencial rejeição de muitas pessoas importantes em sua vida. Mas também compreendeu, com uma clareza cristalina que o surpreendeu, que continuar negando sua essência seria uma forma lenta e cruel de suicídio espiritual. Começou a frequentar religiosamente a livraria do professor Alberto, transformando aquele espaço mágico em sua segunda casa e universidade não oficial. Todos os dias, após as aulas obrigatórias na faculdade de administração, corria para lá como quem busca oxigênio após horas submerso. Ali, durante tardes inteiras que se estendiam até o anoitecer, aprendeu sobre os meandros complexos da indústria editorial, técnicas avançadas de ilustração que nunca havia imaginado, princípios fundamentais de storytelling visual, e principalmente, sobre como transformar paixão em profissão sem perder a alma no processo. A coragem não é a ausência completa do medo, explicou o professor Alberto durante uma de suas conversas mais memoráveis, enquanto folheavam juntos livros raros de ilustradores famosos. É a decisão consciente e deliberada de agir apesar do medo, de seguir em frente mesmo quando cada fibra do seu ser grita para você recuar. Sua diferença assusta as pessoas porque elas não conseguem compreendê-la, não conseguem encaixá-la em categorias conhecidas.
Mas é exatamente essa mesma diferença que pode tocar corações profundamente, despertar sonhos adormecidos e mudar vidas de formas que você nem imagina. Inspirado por essas palavras e alimentado por uma paixão renovada, Carlos embarcou em seu primeiro projeto verdadeiramente sério e ambicioso, uma graphic novel de 200 páginas que combinava suas ilustrações mais elaboradas e técnicas com uma história profundamente pessoal sobre autodescoberta, aceitação e a coragem de ser autêntico em um mundo que constantemente pressiona pela conformidade. O processo foi mais intenso e demandante do que qualquer coisa que já havia experimentado. Carlos estabeleceu uma rotina monástica, trabalhando 12 a 14 horas por dia, dormindo apenas quando o cansaço físico vencia literalmente sobre a mesa de desenho. Suas mãos desenvolveram calos permanentes, seus olhos ficaram constantemente vermelhos do esforço, mas seu coração nunca havia se sentido tão vivo e propositado. A reação inicial de sua família foi de incredulidade total seguida por frustração e desespero. "Você está literalmente jogando sua vida inteira fora", gritou seu pai durante uma discussão particularmente acalorada que acordou os vizinhos. "Investimos tudo em sua educação, sonhamos com seu futuro, e você vai jogar tudo no lixo por causa de desenhos? Você perdeu completamente o juízo?" Sua mãe chorava todas as noites, preocupada com o futuro que imaginava repleto de dificuldades financeiras e instabilidade para o filho que tanto amava. "Carlos, por favor, seja razoável", implorava com lágrimas nos olhos. "Você pode desenhar como hobby nas horas vagas, mas precisa de uma profissão de verdade. Olha ao seu redor. Quem consegue viver de arte neste país?" Mas Carlos, pela primeira vez em sua vida, não se abalou com a pressão familiar. Uma tranquilidade profunda havia se instalado em seu coração, a paz de quem finalmente encontrou seu verdadeiro caminho. "Pai, mãe, eu entendo completamente suas preocupações e sei que elas vêm do amor que vocês sentem por mim", respondeu com uma calma e firmeza que surpreenderam a todos. "Mas eu preciso tentar isso. Não posso viver uma vida inteira que não é minha apenas para atender às expectativas dos outros, mesmo que essas expectativas venham de pessoas que amo profundamente." A decisão estava tomada. Carlos havia escolhido voar, mesmo sem garantia de onde aterrissaria. Após 6 meses de trabalho absolutamente intenso, durante os quais Carlos praticamente se isolou do mundo exterior para mergulhar completamente em seu projeto, ele finalmente completou sua primeira graphic novel. A obra era um reflexo íntimo de sua jornada pessoal, uma narrativa visual e textual que explorava temas universais de autodescoberta, autoaceitação e a coragem necessária para seguir caminhos não convencionais. Cada página havia sido criada com meticulosa atenção aos detalhes, cada personagem desenvolvido com profundidade psicológica, cada cena ilustrada com uma técnica que misturava influências clássicas com seu estilo pessoal único. Com o coração batendo de forma descontrolada e as mãos tremendo de nervosismo, Carlos começou o processo assustador de submeter seu trabalho para editoras. Professor Alberto havia preparado uma lista cuidadosa de pequenas editoras independentes que historicamente apostavam em novos talentos e projetos inovadores, explicando que grandes editoras raramente arriscavam com artistas completamente desconhecidos, especialmente em um mercado tão competitivo quanto o brasileiro. O primeiro não foi absolutamente devastador. Carlos havia investido tantas esperanças e expectativas naquela primeira submissão que a rejeição educada mas firme da editora o deixou em estado de choque por dias. Questionou cada aspecto de seu trabalho, cada escolha artística, cada linha da narrativa. Talvez seus pais estivessem certos. Talvez ele realmente estivesse perdendo tempo com fantasias impossíveis. O segundo e terceiro não foram igualmente desanimadores, cada rejeição adicionando mais peso à voz interna que sussurrava sobre fracasso e imprudência. Carlos chegou a considerar seriamente abandonar o projeto e retomar os planos de uma carreira tradicional. As dúvidas voltaram com força total, acompanhadas de uma sensação de humilhação que o fazia questionar se realmente possuía talento ou se havia se iludido completamente sobre suas habilidades. O quarto não quase o quebrou completamente. A editora nem sequer se deu ao trabalho de personalizar a resposta, enviando um e-mail padrão que claramente era usado para rejeitar centenas de submissões. Carlos passou 3 dias sem conseguir desenhar uma única linha, questionando cada decisão que havia tomado nos últimos meses. Mas professor Alberto, que se tornará não apenas mentor mas um verdadeiro pai artístico, não permitiu que ele desistisse. Grandes artistas não são aqueles que nunca enfrentaram rejeição, disse durante uma conversa que salvou a carreira de Carlos. São aqueles que persistiram apesar dela. Cada não que você recebe não é um julgamento sobre seu valor como artista,
mas simplesmente uma incompatibilidade entre sua visão e as necessidades específicas daquela editora naquele momento específico. Foi na quinta tentativa que algo mágico aconteceu. Uma pequena editora independente de São Paulo, especializada em graphic novels autorais, não apenas aceitou publicar seu trabalho, mas respondeu com o entusiasmo que Carlos jamais havia imaginado receber. A carta de aceitação era longa, detalhada e cheia de elogios específicos sobre aspectos técnicos e narrativos da obra. Há anos não recebemos algo tão autêntico e emocionalmente poderoso, escreveu a editora. Sua perspectiva única sobre autodescoberta, combinada com uma técnica visual madura e original, é exatamente o tipo de trabalho que acreditamos que o mercado brasileiro estava esperando. Queremos não apenas publicar esta obra, mas desenvolver uma parceria de longo prazo com você. Quando Carlos recebeu o e-mail de aceitação, lendo e relendo cada palavra para ter certeza de que não estava sonhando, chorou como uma criança. Todas as noites de dúvida, todos os comentários desencorajadores, toda a pressão para ser normal, todos os medos sobre o futuro. Tudo isso agora fazia sentido como partes necessárias de uma jornada que finalmente havia encontrado seu destino. O processo de publicação foi como um sonho se tornando realidade. Carlos trabalhou intimamente com editores profissionais que respeitavam sua visão artística enquanto ofereciam sugestões valiosas para aprimorar aspectos técnicos da obra. Viu suas criações sendo transformadas em um produto físico real, com capa profissional, papel de qualidade e uma apresentação que fazia justiça ao seu trabalho. O lançamento da primeira graphic novel de Carlos aconteceu em uma pequena mas aconchegante livraria no coração de São Paulo, em uma noite de quinta-feira que se tornaria inesquecível. O evento havia sido organizado com expectativas modestas: professor Alberto, alguns amigos artistas, talvez uma dúzia de curiosos que costumavam frequentar lançamentos literários. Ninguém, nem mesmo Carlos, estava preparado para o que aconteceria naquela noite e nos meses seguintes. Desde as primeiras páginas lidas em voz alta, algo mágico começou a acontecer. As pessoas presentes não apenas ouviam a história, mas se conectavam profundamente com ela. Carlos observou rostos se iluminando com reconhecimento, viu lágrimas nos olhos de estranhos, notou sorrisos de compreensão e acenos de aprovação. Era como se sua narrativa pessoal sobre ser diferente e encontrar coragem para ser autêntico tocasse em feridas universais que muitas pessoas carregavam silenciosamente. Uma adolescente de aproximadamente 16 anos, tímida e com óculos grandes demais para o rosto, aproximou-se de Carlos após a apresentação. Sua história me ajudou a entender que não preciso me encaixar em moldes que outras pessoas criaram para mim, disse com uma voz quase sussurrada, mas carregada de emoção. Eu sempre me senti completamente estranha por preferir astronomia à moda, por gostar mais de livros do que de festas, por sonhar em ser cientista quando todas minhas amigas querem ser influenciadoras. Mas agora vejo que isso não me torna defeituosa, me torna especial. Nos dias seguintes ao lançamento, Carlos começou a receber mensagens que mudaram completamente sua compreensão sobre o poder da arte autêntica. Não eram apenas elogios educados ou comentários superficiais, mas depoimentos profundos de pessoas que haviam encontrado em sua obra um espelho para suas próprias lutas com autodescoberta e aceitação. Um engenheiro de 40 anos escreveu uma carta tocante: "Passei 2 décadas inteiras trabalhando em algo que detesto profundamente, porque foi exatamente isso que meus pais esperavam de mim desde criança." Sua graphic novel me fez perceber uma verdade libertadora: nunca é tarde demais para recomeçar e buscar o que realmente me faz sentir vivo e realizado. Uma professora aposentada de 65 anos compartilhou: "Sempre sonhei secretamente em escrever romances, mas durante toda a minha vida me convenceram de que era completamente impraticável e infantil. Depois de ler sua obra, comecei meu primeiro livro aos 65 anos, e nunca me senti tão jovem e cheia de propósito." O sucesso da obra cresceu de forma completamente orgânica, espalhando-se através do poderoso fenômeno do boca a boca genuíno. Não foram campanhas publicitárias caras ou estratégias de marketing agressivas que fizeram a diferença na trajetória meteórica de Carlos, mas sim a conexão autêntica e profunda que pessoas reais estabeleceram com sua mensagem universal sobre coragem, autoaceitação e a beleza transformadora de ser genuinamente diferente em um mundo que constantemente pressiona pela uniformidade. Livrarias independentes em todo o território nacional começaram a encomendar exemplares em quantidades crescentes após receberem pedidos específicos e insistentes de clientes que haviam ouvido falar da obra através de amigos próximos, familiares emocionados ou conhecidos inspirados. Bloggers literários respeitados e influenciadores digitais genuinamente interessados em arte de qualidade começaram a compartilhar resenhas entusiasmadas e análises profundas, não porque foram pagos ou incentivados comercialmente para isso,
mas porque a história realmente havia tocado suas vidas de alguma forma significativa e transformadora. Em poucos meses surpreendentes, Carlos estava recebendo centenas de e-mails emocionantes, mensagens diretas nas redes sociais e até mesmo cartas físicas escritas à mão de leitores de todas as idades possíveis, vindos literalmente de todos os cantos do Brasil, desde grandes capitais até pequenas cidades do interior que ele nem sabia que existiam. Cada mensagem era um testemunho vivo e tocante do poder absolutamente transformador da autenticidade artística e da coragem de ser diferente. Pais preocupados mas esperançosos escreviam longos agradecimentos por terem ajudado seus filhos adolescentes e jovens adultos a se aceitarem melhor e encontrarem coragem para seguir seus próprios caminhos únicos. Jovens universitários de diversos cursos compartilhavam detalhadamente como a obra os havia encorajado a abandonar carreiras que não faziam sentido para eles e seguir vocações não convencionais mas autênticas. Pessoas mais velhas, que haviam passado décadas vivendo vidas que não eram verdadeiramente suas, falavam emocionadamente sobre redescobrir sonhos que haviam enterrado há muito tempo. Seu livro chegou na minha vida no momento exato em que eu mais precisava ouvir essas palavras libertadoras, escreveu uma jovem universitária de Recife, estudante de arquitetura. Estava literalmente prestes a desistir do curso de artes cênicas para fazer direito, apenas porque minha família inteira achava mais seguro e respeitável. Agora tenho coragem de seguir meu coração e honrar minha verdade interior. Carlos percebeu com crescente admiração, humildade e senso de responsabilidade que sua diferença pessoal havia se transformado miraculosamente em uma ponte poderosa e universal para conectar-se com milhares de outras almas que também se sentiam deslocadas, incompreendidas ou constantemente pressionadas a serem alguém que fundamentalmente não eram. Sua arte não era mais apenas desenhos tecnicamente bem executados ou histórias bem construídas, havia se tornado um espelho sagrado onde pessoas podiam ver e, mais importante ainda, aceitar e celebrar suas próprias singularidades como características valiosas e únicas, não como defeitos vergonhosos a serem corrigidos ou escondidos. Professor Alberto, agora não apenas um mentor respeitado mas um amigo querido e colaborador constante, observava o crescimento meteórico e o impacto social de Carlos com um orgulho paternal evidente e uma satisfação profunda de quem vê seus ensinamentos florescendo no mundo. Você está vendo como funciona este processo absolutamente mágico, dizia frequentemente durante suas conversas semanais, com seu sorriso sábio e encorajador que havia se tornado tão familiar e reconfortante. Quando você finalmente para de desperdiçar energia preciosa tentando ser como os outros e abraça completamente quem realmente é, quando você tem coragem de mostrar sua verdade ao mundo sem máscaras ou disfarces, você automaticamente se torna irreplaciável, absolutamente único e insubstituível. O jovem que apenas alguns anos antes se escondia timidamente atrás de cadernos de desenho, com medo paralisante de mostrar suas criações para qualquer pessoa, agora viajava pelo país inteiro dando palestras inspiradoras e transformadoras em escolas públicas e privadas, universidades prestigiosas, centros culturais vibrantes e até mesmo eventos corporativos onde executivos descobriam a importância da autenticidade no ambiente de trabalho. 5 anos depois daquele primeiro encontro absolutamente transformador na pequena livraria acolhedora do professor Alberto, Carlos havia se tornado um dos ilustradores, contadores de histórias e palestrantes motivacionais mais respeitados, influentes e procurados do país inteiro. Suas obras artísticas eram estudadas com reverência em escolas de arte de renome nacional. Suas palestras inspiradoras tinham listas de espera de meses com pessoas dispostas a viajar de outros estados apenas para ouvi-lo. E editoras internacionais de prestígio mundial começaram a demonstrar interesse sério e concorrencial em traduzir e publicar seus trabalhos para dezenas de outros idiomas ao redor do globo. Prêmios literários importantes e prestigiosos, reconhecimentos de ilustração respeitados internacionalmente e honrarias acadêmicas de universidades renomadas se acumulavam em sua estante como símbolos tangíveis de reconhecimento profissional e validação artística. Mas Carlos entendia profundamente que eles eram apenas manifestações externas de uma conquista muito mais profunda, significativa e transformadora que havia acontecido dentro de si mesmo e, mais importante, na vida de dezenas de milhares de pessoas que sua obra e mensagem haviam tocado de forma indelével. Mas o verdadeiro sucesso de Carlos, o tipo de sucesso que realmente importava para sua alma e para o legado duradouro que queria deixar no mundo, não podia ser medido simplesmente em vendas impressionantes de livros, críticas elogiosas em jornais importantes, aparições frequentes na televisão ou mesmo na estabilidade financeira muito confortável que havia conquistado através de seu trabalho. Embora todos esses aspectos tangíveis tenham se concretizado muito além de seus sonhos mais otimistas. De jovem inseguro. A verdadeira vitória, a conquista que realmente definia o significado profundo de sua jornada extraordinária e dava propósito autêntico a cada dia de trabalho criativo,
foi descobrir e aceitar completamente, sem reservas mentais ou condições limitantes, que sua diferença nunca havia sido uma fraqueza embaraçosa disfarçada que precisava ser desesperadamente superada, escondida cuidadosamente ou transformada em algo mais palatável e aceitável socialmente. Ela sempre havia sido sua maior força, sua característica mais valiosa e distintiva, esperando pacientemente durante todos aqueles anos difíceis e dolorosos para ser finalmente reconhecida, abraçada sem vergonha, desenvolvida com dedicação e compartilhada generosamente com o mundo que tanto precisava dela. Hoje, trabalhando diariamente em seu estúdio pessoal, um espaço amplo, luminoso e cuidadosamente organizado, com grandes janelas panorâmicas que ofereciam vista para um jardim exuberante que ele mesmo cultivava com amor, paredes cobertas estrategicamente por obras de arte clássicas e contemporâneas que inspiravam sua criatividade diária, e uma atmosfera de tranquilidade produtiva que favorecia o fluxo criativo, Carlos mantém em sua mesa de trabalho alguns objetos preciosos e simbólicos que representam e celebram sua extraordinária jornada de transformação pessoal e profissional. Uma fotografia cuidadosamente moldurada da pequena livraria encantadora onde literalmente tudo começou, onde conheceu o professor Alberto naquela tarde chuvosa e descobriu pela primeira vez que não estava sozinho em sua diferença, que existiam outras pessoas no mundo que realmente compreendiam e valorizavam profundamente sua perspectiva única e autêntica. Uma frase inspiradora e poderosa escrita em letras coloridas e artisticamente decoradas com pequenas ilustrações delicadas. Sua diferença é sua força. Palavras que se tornaram não apenas seu mantra pessoal diário, mas também o título de sua segunda obra publicada, que se tornou ainda mais popular que a primeira. E ocupando um lugar de honra especial em sua mesa, ao lado desses símbolos importantes de sua evolução como pessoa e artista, o primeiro desenho que Carlos havia feito quando era apenas uma criança curiosa, imaginativa e sonhadora de 7 anos de idade. Era um dragão completamente diferente e único comparado a todos os dragões majestosos e imponentes dos contos de fadas tradicionais que conhecia através de livros infantis ilustrados e filmes da Disney. Aquele pequeno dragão infantil, desenhado com lápis de cor sobre papel sulfite amarelado pelo tempo, possuía asas que eram proporcionalmente pequenas demais para seu corpo robusto e amigável. Suas cores eram uma combinação completamente inusitada e não convencional de roxo vibrante e laranja brilhante que nenhum livro infantil tradicional jamais havia mostrado. E sua expressão facial não era feroz, ameaçadora ou imponente como todos os dragões adequados dos contos clássicos deveriam ser. Segundo as convenções estabelecidas, mas sim incrivelmente gentil, sonhadora e acolhedora, com um sorriso genuíno que irradiava bondade. Na época de sua infância inocente, Carlos havia se sentido profundamente envergonhado daquele desenho por ser completamente errado quando comparado aos modelos perfeitos e padronizados que via em livros, filmes e programas de televisão. Chegou até a escondê-lo no fundo de uma gaveta, com vergonha de mostrá-lo para qualquer pessoa. Esse pequeno dragão especial sabia algo profundo e importante que eu levei décadas inteiras para aprender e aceitar completamente, Carlos costuma dizer com carinho e nostalgia para visitantes curiosos de seu estúdio, apontando delicadamente para o desenho infantil emoldurado com respeito. Ele sabia intuitivamente, com a sabedoria natural das crianças, que não importa absolutamente nada se você não voa exatamente como os outros voam, desde que você tenha coragem e determinação para voar do seu próprio jeito único e autêntico. Não importa se suas cores são diferentes do padrão estabelecido, se sua forma é incomum ou não convencional, se seus métodos não seguem rigorosamente os padrões estabelecidos pela sociedade. O que realmente importa, o que faz toda a diferença no mundo, é ter coragem de ser genuinamente você mesmo, sempre. A jornada extraordinária e inspiradora de Carlos se tornou uma prova viva, tangível e poderosa de que a autenticidade não é apenas libertadora e transformadora para quem tem coragem de praticá-la consistentemente, é um presente absolutamente inestimável para o mundo inteiro, uma contribuição única que só pode vir de alguém que abraça completamente sua singularidade. Quando alguém finalmente encontra coragem suficiente para ser genuinamente diferente, para mostrar sua verdade mais profunda sem máscaras protetoras ou disfarces sociais, para seguir seu coração mesmo quando absolutamente todos ao redor sugerem insistentemente o contrário, essa pessoa corajosa automaticamente abre caminhos completamente novos para que milhares de outras almas também encontrem e sigam suas próprias singularidades preciosas. Através de suas obras tocantes, palestras transformadoras e exemplo pessoal inspirador, Carlos provou definitivamente que nossas diferenças individuais não são obstáculos intimidadores a serem superados com esforço ou defeitos vergonhosos a serem corrigidos ou escondidos. São chaves únicas e preciosas para futuros extraordinários que só nós podemos construir,
portas especiais para possibilidades infinitas que só nossa perspectiva particular pode enxergar claramente e desenvolver completamente. Se gostou dessa história, comente para a parte 2.